O material apresenta dados sobre a média de horas trabalhadas por ano por um funcionário em relação ao PIB por pessoa. Comparamos o número de horas que uma pessoa empregada média trabalha num ano com a quantidade de dólares internacionais per capita no país depois de dividir o produto interno bruto pelo número de habitantes do país. Os dados vêm do site Our World in Data. Links na descrição do vídeo. Os vencedores são os países onde se consegue trabalhar menos horas por ano e ao mesmo tempo gerar um PIB mais elevado. No gráfico, quanto mais próximo do canto superior esquerdo, pior, e quanto mais próximo do canto inferior direito, melhor. Vale a pena ficar até o final deste filme para conhecer seu país e conhecer seus fatores de sucesso e perspectivas futuras. Se você gosta de geopolítica e macroeconomia, aprenderá informações exclusivas. Haverá surpresas. Discutiremos 21 países daqui a pouco. Antes de fazermos isso, apresentaremos algumas teses de trabalho. Tese 1. As pessoas querem dedicar o mínimo de tempo possível ao trabalho remunerado. Para comprovar, consulte o infográfico intitulado Como as pessoas avaliam seu nível de satisfação com atividades específicas. Os dados vêm do Reino Unido, mas podemos considerá-los universais, pelo menos para a Europa e as Américas. O trabalho remunerado está entre as atividades menos prazerosas, de cor vermelha. Procurar emprego é ainda pior. Curiosamente, um segundo emprego remunerado é mais agradável do que o trabalho voluntário. As atividades de tempo livre marcadas em verde são as mais divertidas. Tese 2. As pessoas querem ganhar o máximo possível. Tese 3. Em cada país, para que o sistema funcione de forma eficiente, devem ser realizadas as mesmas atividades, a mesma quantidade de trabalho por pessoa. Os países competem entre si. Se um país aumenta o PIB per capita enquanto o tempo médio anual de trabalho de um trabalhador diminui, então esse país deve ter mais capital que lhe permita atingir estes objetivos à custa de outros países. Pode ser capital financeiro, mas também intelectual. O capital financeiro permite, por exemplo, investimentos estrangeiros, ou seja, permite o estabelecimento de fábricas noutros países que produzem os nossos produtos por trabalhadores locais. Desta forma, ganhamos acesso à mão de obra mais barata ou, por vezes, mais competente. Por outro lado, bloqueamos o potencial de desenvolvimento da concorrência. Seus recursos humanos trabalham para nós. O capital intelectual consiste em propriedade intelectual, inovações e tecnologias licenciadas para nós. Dessa forma podemos ganhar margens altas porque temos algo único. Também podemos obter vantagem aumentando as exportações. A terceira tese pode ser simplificada para dizer quem trabalha para quem. Neste infográfico vemos países selecionados. O número médio de horas trabalhadas por um funcionário é mostrado no eixo vertical e o PIB per capita no eixo inferior. Países codificados por cores por continente. Notamos que nos países asiáticos são os trabalhadores que trabalham mais, mas o PIB per capita varia do mais baixo, por exemplo, Bangladesh, ao mais alto, por exemplo, Singapura. Os países latino-americanos variam em termos de horas trabalhadas, mas todos apresentam resultados médios de PIB per capita. Os países europeus geram o maior PIB per capita com um número diferente de horas. Agora veja 21 países em ordem alfabética. Primeiro país, Argentina. Vemos que o país está reduzindo o número de horas trabalhadas e aumentando o PIB per capita. Isto acontece de forma desigual. No gráfico vemos, por exemplo, os anos de crise de 2000 e 2002. Mas a tendência se mantém. O potencial da Argentina resulta de oportunidades de exportação, especialmente na área de produtos agrícolas. Os trabalhadores argentinos geram um PIB per capita superior a 20 mil dólares. A Austrália é mais estável que a Argentina e, além da produção agrícola, a Austrália exporta minerais. Os trabalhadores australianos geram um PIB per capita superior a 50 mil dólares. Brasil como Argentina. Uma tendência positiva. A China está prestes a ser uma surpresa. É uma pena que o gráfico só mostre dados até o ano 2012. Vemos o PIB per capita crescer lentamente nas décadas de 1970 e 1980 e acelerar o crescimento nas últimas décadas. E aqui está uma nota. Este aumento está relacionado ao aumento do número de horas trabalhadas.
Podemos falar de uma tendência ascendente na China hoje em comparação com a China de há 50 anos. Os chineses de hoje trabalham mais do que os seus pais. Houve um surto de crescimento desde a década de 1990. França. Crescimento contínuo do PIB com queda acentuada do número de horas trabalhadas. Esta é a prova de que a França tem potencial para gerar o seu PIB no exterior. Nos últimos anos, a tendência enfraqueceu e a sua dinâmica assemelha-se ao período da década de 1960, quando a França se debatia com a crise resultante da perda das suas colônias. Talvez a agitação política e a agitação nos territórios ultramarinos observadas no momento da gravação deste material confirmem esta observação. Espanha também apresenta uma tendência constantemente positiva, o que prova que continua a ter vantagens competitivas que lhe permitem beneficiar, por exemplo, da operação de instituições financeiras espanholas em países latino-americanos. A tendência diminuiu na década de 1980. A Índia está a aumentar ligeiramente, mas de forma constante, o número de horas trabalhadas e a aumentar lenta mas seguramente o PIB per capita. Já na década de 1970, os indianos trabalhavam um pouco mais que os chineses, mas hoje um funcionário chinês trabalha um pouco mais que um indiano e gera o dobro do PIB. A Indonésia está a aumentar o seu PIB per capita quase ao mesmo ritmo que a China, embora de forma menos constante. Israel aumenta consistentemente o PIB per capita, mas isto não é acompanhado por um declínio nas horas trabalhadas. Mostro este gráfico a todos aqueles que dizem que Israel governa o mundo. Se ele estivesse no poder, os israelitas trabalhariam menos horas e ficariam deitados na praia. Japão. Vemos dois fatos interessantes. Desde a década de 1990, quando a economia japonesa entrou em colapso, o Japão quase não aumentou o seu PIB per capita. Poderíamos dizer que a economia parou. Ao mesmo tempo, não sei como interpretar a consequente diminuição do número de horas trabalhadas. Esses dados contradizem o estereótipo do workaholic japonês, ou a crise econômica de há 40 anos influenciou o mercado de tal forma que os japoneses concordaram em trabalhar menos horas para não perderem os seus empregos. Ou ganharam vantagens que lhes permitem terceirizar trabalho no exterior. A vizinha China registrou aumentos significativos nas horas trabalhadas durante a década de 1990. Coreia do Sul. Vemos os efeitos da guerra civil nas décadas de 1950 e 1960, mas a partir daí só melhora. O crescimento do PIB está a acelerar e o número de horas trabalhadas está a diminuir, embora ainda seja elevado. Os coreanos são provavelmente a nação mais trabalhadora entre as apresentadas hoje. México. Lentamente, com turbulência, mas aumenta o PIB e reduz o número de horas trabalhadas anualmente por um trabalhador médio. É o país mais movimentado da América Latina. Mostrarei um gráfico interessante que apresenta o momento em que o México saiu do pelotão de países altamente produtivos. O México está marcado em cinza azulado. Até 2008, a produtividade desta economia era tão elevada como a da França ou da Grã-Bretanha. Mas depois da abertura radical ao capital estrangeiro, que anteriormente não era favorecida, a produtividade dos mexicanos caiu significativamente. Alemanha. Crescimento consistente do PIB per capita e queda consistente das horas trabalhadas. Isto não é surpreendente quando as exportações alemãs são as mais lucrativas do mundo per capita. Nos últimos anos, o gráfico mostrou uma turbulência um pouco maior. Mas, apesar disso, o funcionário médio neste país trabalha menos horas. Holanda. Resultados semelhantes aos alemães, mas é perceptível que o maior desenvolvimento desta economia ocorreu nas décadas de 1970 e 1980. Nos últimos 30 anos, o número de horas trabalhadas diminuiu apenas ligeiramente, embora o PIB tenha vindo a crescer. Os poloneses trabalham tanto quanto os chineses ou os indianos. Nos 15 anos relatados, o número de horas diminuiu apenas ligeiramente, embora o PIB tenha aumentado significativamente. Ao mesmo tempo, os russos alcançaram resultados semelhantes aos da Polônia, embora tenham regredido no desenvolvimento na década de 1990. É significativo que não tenha havido declínio no número médio anual de horas trabalhadas no período abrangido pelo relatório. Isto prova que os russos têm de gerar o seu próprio PIB. Suécia. Uma grande tendência até a década de 1980, mas depois a tendência se inverteu.
O sueco de hoje trabalha 100 horas a mais que seus pais. Este é o primeiro país apresentado a alterar a tendência de um declínio rápido para um aumento moderado nas horas trabalhadas. Turquia. Com a turbulência, mas aumentando o PIB, reduz consistentemente o número médio de horas trabalhadas. Este país deve ter vantagens que permitam a continuação desta tendência. Grã-Bretanha. Desde a década de 1980, a tendência enfraqueceu claramente. O PIB continua a crescer, mas o número de horas trabalhadas por ano está a diminuir a um ritmo mais lento. Estados Unidos. O PIB per capita está a crescer consistentemente, embora o gráfico mostre anos de declínio neste factor. O número de horas trabalhadas está a diminuir, mas a taxa deste declínio é muito inferior à dos países da Europa Ocidental. Parece que o país com o maior número de empresas globais e o maior número de empresas de tecnologia poderia ostentar horários de trabalho mais curtos. A Venezuela, rica em petróleo, é um exemplo de país assolado por inúmeras crises. Houve períodos em que o PIB per capita aumentou rapidamente, mas também períodos de forte declínio. O mesmo se aplica ao tempo médio de trabalho anual.